Bienvenidos a todos, bienvenidas, gracias por sumarse. Este es nuestro primer evento virtual del año. Esta es una masterclass sobre comunicación profesional en Portugal. La estamos organizando desde la Cámara Argentino-Portuguesa de Comercio junto a nuestro asociado DAC, Servicios de Idiomas, aquí con Denise presente. La idea de esta convocatoria es comenzar a hablar un poquito, hacer una introducción sobre formas de tratamiento, formas de comunicación en portugués de Portugal, a la hora de hacer negocios, de comunicarnos con partners, con parceiros en Portugal. Es muy importante no solamente conocer el idioma, la vertiente de Portugal, propiamente dicho, del portugués de Portugal, sino también empezar a conocer un poquito sobre la idiosincrasia a la hora de hacer negocios, el tratamiento, las formas, eh, y nos parece muy importante empezar a conversar sobre estos temas. Entonces, voy a presentar a Denise. Denise es traductora pública en portugués, docente, capacitadora CAPLE y fundadora de DAC Servicios de Idiomas. Con experiencia en Argentina y en Portugal, acompaña a hispanohablantes en sus vínculos personales y profesionales con el mundo lusófono, ayudándolos a comunicarse con mayor precisión y adecuación. Denise, es un gusto para nosotros tenerte aquí y te pasamos la palabra. Bom, muito obrigada, Florência. Realmente é uma honra para mim estar aqui a partilhar um pouquinho assim do que é a minha experiência na Argentina e em Portugal. Formei-me, como falava Florência, no começo como tradutora, mas depois a vida foi-me levando para o que é muito do que tem a ver com a formação na própria língua. Eu cada vez que falo de língua, sempre estou a referir-me de língua e cultura. Dentro do que é a nossa empresa, sim, o nosso departamento de formação em idiomas, em línguas estrangeiras, sempre que falamos de línguas, dizemos, não é, para os clientes ou para os estudantes, que língua é língua e cultura. E acho interessante que saibam que cada vez que eu digo a língua, eu estou a referir-me assim globalmente. Bom, comunicação profissional em Portugal. A ideia de hoje é trazer um bocadito de informações para que vocês tenham, mas também refletir, em gerar assim um pouquinho de reflexão no que é, como é que nós nos comunicamos, ok? Bom, e hoje, neste dia, agora sim, a ideia de hoje é que tenham ferramentas práticas e linguísticas para gerir a construção de confiança no mercado português, onde a forma constitui um elemento substancial no processo de negociação. Esta forma, que é o que está aqui escrito, é o que vamos ver ao longo deste masterclass, que eu quero que estejam abertos a começar a pensar um pouquinho diferente a algumas questões. Vamos com o nosso itinerário. Eu gosto de que vocês saibam de que trata ou qual é a linha, o fio, assim, deste dia. O primeiro ponto é o motivo da masterclass, que já vamos chegar lá. O segundo é a referência, qual foi o meu quadro de referências. O que foi que eu tive de estudar ou ler e pesquisar para chegar hoje a partilhar um bocadito em mais informações com vocês. O ponto 3 é o que atinge a minha expertise, que tem mais a ver com a língua propriamente estratégica, e a seguir vamos com uma dinâmica de exercício. E o último é a comunicação, o ponto assim antes do espaço de perguntas, é a comunicação intercultural, que aí onde eu gostava de que estejam assim com uma mente e com os ouvidos e com todos os sentidos mais abertos para refletir em como é que vocês também se comunicam, na língua que seja. Claro que hoje vamos falar de língua portuguesa, mas o ponto número 5 é em geral para qualquer tipo de comunicação intercultural entre diferentes culturas. Nós achamos que os argentinos somos iguais do que os chilenos ou do que os uruguaios, mas às vezes
há pontos de conexão e outras vezes nem tanto, e o mesmo acontece quando atravessamos o oceano. Bom, o espaço de perguntas e o encerramento. Certo. Como que podíamos comunicar-nos melhor? Aqui a ideia é começar a refletir como aquela comunicação eficaz pode ser uma ponte, ou podemos aos poucos, juntos, construir uma ponte que conecte em o que seria a América do Sul com o mercado português. Esse ponte vai precisar de um relacionamento que se baseie em confiança. E esta palavra, confiança, vou usar muito ao longo deste masterclass. Apanhei este termo, confiança, porque vamos falar muito disso. Bom, o interrogante. Isto foi o que nos levou hoje a esta masterclass, a diferença nos tempos. Isto foi uma conversa assim por trás, antes de começar este ano, foi uma conversa do ano passado que eu tinha tido com a doutora Florência, da Câmara Argentino-Portuguesa de Comércio, em relação a questões culturais. Algumas questões culturais que, às vezes, alguns argentinos tinham com os portugueses, em geral. Claro que o que eu vou dizer aqui são coisas globais e não têm a ver com exceções. Claro que há muitas exceções em todo tipo de em comunicações e de negociação. Mas vamos cá a partir de uma expectativa que muitas vezes é diferente do que é a realidade. Em alguns contextos culturais, como acontece às vezes em muitas das empresas argentinas, podemos ter algum aceleramento ou algum tipo de ansiedade por avançarmos, ou mais rápido, às vezes. Claro que em outros casos há outros tempos, e o mercado português tem uma tendência, num contexto assim geral, claro que, como disse antes, há exceções, mas há uma tendência de gradualidade. Não é uma coisa assim de cheirar um contrato ou uma parceria de uma forma espontânea ou rápida ou de poucas negociações. A verdade é que a construção desse vínculo é gradual e precisa de mais tempo, muitas vezes, porque fazermos as coisas rápidas pode ser visto como falta de seriedade ou com pouca sustentação. Então é uma coisa que acho importante que tenham em conta ainda daqui para frente. Então, vamos lá. Com o que segue. As referências. Antes de chegar aqui, o primeiro interrogante, eu já tinha conversado com a Florência ano passado, apontei e depois continuei a pensar que a verdade é uma coisa que todo mundo sofre, isto de cruzamento cultural, mas que ninguém fala, ou que falamos pouco, ou que achamos que somos nós que se calhar não conversamos de uma forma técnica, às vezes, ou que não falamos bem a língua, ou que não compreendemos bem os silêncios da outra pessoa. E então aqui fomos para a pesquisa, as referências, e aqui, de forma resumida, o que quero que saibam que há um enquadramento, que é o primeiro ponto, que refere a como é que é a cultura empresarial portuguesa. Foi um estudo que fizeram os indianos, que, na verdade, apanharam em um estudo próprio da Universidade de Coimbra para comparar como que era a cultura empresarial portuguesa. Então, visto isto, vão ver que os resultados comerciais em Portugal estão fortemente associados à qualidade de relação construída. Isto quer dizer que o vínculo pessoal é muito importante, é a maior porcentagem, é este 70%. Percebem? Tudo bem, por enquanto. Estes números são assim, um choque, assim, são chocantes, mas a verdade é que tem a ver com uma estatística com 231 sim, empresários de diferentes empresas
que falavam o que era importante para eles nas negociações. Então, o vínculo pessoal é muito importante no que para construir relacionamentos comerciais com Portugal. Os termos financeiros, quando são analisados assim isoladamente, têm um peso menor. É por isso que falamos de 30%. E as semanas de investimento, isto tem a ver com quanto tempo é que vamos dedicar para este tipo de em construção de relacionamento, que pode levar entre 6 ou 8 semanas, mas claro que isto é simplesmente a referência destes estudos, mas é interessante que tenham em conta que a confiança constrói-se ao longo do tempo. Ok. E agora vou perguntar, como que se constrói essa relação de confiança do vosso lado? O que acham? Ou concordam, discordam? Ou chamou a atenção aqui estas referências? Estou cá. Boa tarde. Eu trabalho com muitas empresas da Flandres e então é muito diferente porque, digamos, a relação de confiança é muito diferente desde eu diria, do minuto zero que a confiança se estabelece. Porque quando eles já têm o contato, quando eles já digamos, ficam com os contatos, então isto significa que já eles escolheram a empresa, então, e os silêncios também significam trabalho, que eles estão a trabalhar. Bem, obrigado, Carlos. Claro, porque é assim, como eu dizia também antes, que estejam abertos também às diferenças. Claro que podiam encontrar-se com algumas empresas que tenham um tipo de comunicação mais direta, ou como dizia também o senhor Carlos aqui, que o silêncio tinha a ver com que estão a trabalhar, estão a trabalhar e que a parceria e que aquela sociedade, o trabalho conjunto está em andamento ainda, claro que sim. Em estes estudos têm mais a ver com uma referência mais contrastiva, no sentido de construir a confiança ao longo do tempo, pensado em empresas onde o contexto é muito importante para este tipo de empresas portuguesas que são mais no que nós chamaríamos de em conservadoras ou com um tipo de alinhamento mais hierárquico. Então é por isso que também demora-se um bocadinho mais em a construção. Mas agradeço muito a partilha aqui. E vou a seguir com as 4 fases do processo de confiança. Agora sim, seguindo com a linha do que víamos antes neste estudo, fala-se de 4 pontos, de uma construção nessa relação inicial, uma recolhe, reunir os dados, ter contexto, um desenvolvimento, onde já estamos a partilhar aquelas propostas assim mais detalhadas, e uma finalização onde está o fecho e acordo. Aqui o que quero que saibam que, segundo estes estudos, o sucesso em Portugal para esse tipo de empresas mais conservadoras, claro, não se deve à rapidez, mas sim a um investimento deliberado de tempo, focado em transformar o vínculo profissional numa confiança consolidada. O que vocês também tinham falado antes, respeitar a palavra, ser consequentes, também sermos transparentes na web. E a língua como sinal estratégico. E aqui é onde chega em aquela parte que eu mais gosto, que é também a minha expertise, que tem a ver com português. Então, a língua propriamente. O português não só vai facilitar aquela transmissão em em oral, escrita, do que queiram fazer, do que queiram partilhar, uma informação, um contrato, uma pergunta, uma solicitação, mas também constrói um sinal de compromisso com o mercado local
e funciona como posicionamento profissional. Ok, temos cá a questão do portunhol. Como que foi o contacto com o portunhol? Alguma vez passaram já pelo portunhol? Já falam português? Ou tiveram algum tipo de contacto com empresas portuguesas em inglês, francês ou outras línguas? Alguém quer assim escrever no chat? Alguns, claro que falam que já avisaram que falavam português muito bem. Porque, à verdade, muitos portugueses, claro que temos exceções, mas há muitas empresas, ou aquelas empresas mais modernas, ou empresas estrangeiras que estão em Portugal que, claro, podem utilizar a língua inglesa como aquela cultural da empresa. E o portunhol? Claro que o portunhol existe e muita pessoa se comunica com este portunhol, mas temos de ter cuidado que num ambiente de negócios tende-se a ser mais tradicional e conservador e pode ser visto como falta de profissionalismo. Aqui Carlos partilha, trabalho neste momento com Lisboa e falo-se português. Exatamente, sim. E sempre nós, desde o nosso ponto e a nossa experiência, vamos recomendar que tentem em aproximar-se o que é o português, em português em geral. Claro que se estudaram português do Brasil, podem depois ajustar para a variante europeia, ok? Muito bem, alguém que estudou também. Portunhol é muito perigoso. Sim, é que o que acontece com o portunhol, há que, se nós nos comunicarmos dessa forma nos negócios, realmente se perde o profissionalismo. Bom, aqui a Daniela partilha. Estudo desde 19 anos. Muito bem, Daniela, parabéns. A variante do Brasil, muito bem. Depois estudei um bocadinho europeu. São diferentes em muitos aspectos. É verdade, mas nós da Daki Learning sempre vamos animar a que estudem. Estudem as variantes que consigam estudar. Depois ajusta-se para a variante europeia. Tudo é possível. Continuamos. A comunicação escrita como filtro do formalismo. E aqui é a parte prática que eu gostava de partilhar convosco. Muito bem, aqui a Karina também partilhava. Prepara alunos, muito bem. Chegar preparados faz diferença. É verdade, é verdade. Se forem vir para Portugal, se estiverem em algum país da América do Sul e precisam de começar a ter contacto com Portugal, sempre é melhor estar preparados. Muito obrigada pela partilha. E vamos cá com o que acontece com o uso de títulos, a utilização de você e as nuances de cortesia e gerúndio. Estes 3 pontos há para que estejam assim atentas, se usam ou não. Vamos ver. A verdade é que se vocês têm já construído um relacionamento com uma pessoa em Portugal, num contexto informal, claro que podem falar de tu, ok? Como falam muitas pessoas, ou pelo nome. Mas muito atenção no que tem a ver com o formalismo nos contextos de negócio. O uso de títulos é habitual e socialmente esperado. Isto que quer dizer que não é uma coisa que podemos questionar, é uma coisa própria da cultura. No dia a dia, qualquer pessoa que tenha uma formação em licenciatura, o licenciado é chamado de doutor ou de doutora. A omissão de título pode ser interpretado como falta de consideração. Além disso, claro,
também temos outro tipo de tratamento ainda mais formal, que vou mostrar alguns exemplos. A utilização de você. Tudo bem com você? Todos gostamos de você, os argentinos e todos da América do Sul, vamos gostar deste termo, mas para os portugueses não é um termo utilizado no dia a dia o tempo todo. Ok? Há algumas pessoas que usam, há outras pessoas que não, e em alguns casos pode ser excessivamente direto ou diferente do estilo próprio, do formalismo próprio do português europeu. Chamamos ou indicamos sempre que as pessoas sejam chamadas pelo seu nome. Por exemplo, posso dizer à senhora Karina, como é que está? Ou à senhora Josefina, ou o senhor Heitor, como é que está? Sempre vamos estar a chamar por aquela terceira pessoa, percebem que é aquele interlocutor com quem eu estou a falar. Ok? Temos como dica, assim como indicação, sugestão, tentem não usar o você. Omite-se o pronome quer dizer omite-se tu, omite-se você e acompanha-se do título. A verdade é que no contexto empresarial é sempre melhor falarem com os títulos às pessoas. Senhor engenheiro, senhora engenheira, senhor diretor, senhor gerente, seja o título de formação ou seja o título que tem dentro da empresa. Já vamos ver alguns exemplos. Bom, e o último ponto tem a ver com a cortesia. E as nuances seriam como aquelas coisas sutis, a sutileza e alguns pontos em relação ao gerúndio. Gerúndio é aquilo que nós na América conhecemos como ando, indo, indo, tipo trabalhando, comendo, sorrindo, partilhando, esse é o gerúndio, de forma muito resumida. Bom, preferíamos em Portugal fazer alguns pedidos, evitando muitas vezes o imperativo e utilizando estruturas de cortesia como eu queria ou gostava de. Ok, vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. No lugar de quero, ou gosto, ou gostaria de. O gostaria deste certo não é uma coisa errada, mas no dia a dia parece ainda mais formal. É usado ainda em contextos mais formais. Num contexto de negócios, queria solicitar, gostava de marcar uma reunião, vai estar muito bem. E o gerúndio de NDO, ando, ando, indo, é menos frequente do que na América Latina. Volto aqui. É o mesmo slide, mas diretamente com os exemplos. Respondendo também para aqui uma das pessoas que tinha perguntado, excelentíssimo senhor doutor João Silva. Muitas vezes, quando nós não conhecemos a pessoa, ou mesmo conhecendo a pessoa, se sabemos que é uma pessoa não é formada, que está a representar aquela empresa, que está a representar aquele departamento, o excelentíssimo ou excelentíssima é muito utilizado de forma escrita nos correios. É uma forma de seriedade e de respeito. Depois do excelentíssimo, que está aqui abreviado, utiliza-se assim a abreviatura, podemos diretamente pôr o que seria o título da pessoa ou senhor, excelentíssimo senhor doutor, excelentíssima senhora diretora ou senhora doutora. Ok, doutora Maria, queria colocar-lhe uma questão. Senhor engenheiro, eu gostava de falar consigo. Ok, podem perguntar, se precisarem. O você, evitar o você e vamos para frases utilizando o nome ou outro tipo de pronome, como a doutora já teve oportunidade de analisar a proposta, ou simplesmente pode enviar meu relatório. Se precisar de mais informações, disponha. A ideia é que aqui vocês se evitem falar se você precisar, você poderia. A ideia é que evitem.
Tudo bem? Bom, e o que eu falava antes da cortesia, eu queria enviar o documento, gostava de enviar o documento, gostava de agendar uma reunião, ou estou a enviar o relatório, ou estamos a analisar o orçamento, evitando aquele gerúndio próprio da América. Para o que seria do e-mail informal para o profissional. Temos cá o que está à esquerda, aquilo que gostávamos de evitar, e o que está à direita, o preferível. Claro que estas são as minhas sugestões, desde a DAC Learning e pela nossa experiência, de que tentem evitar algumas mensagens escritas ou correios, ou WhatsApps, ou as ferramentas que utilizarem de mensagens que sejam tão informais, evitem o tratamento do tu, ausência de títulos e tentem utilizar mais formas de cortesia. Ok, passamos de olá João, envia-te a proposta, diz-me se te interessa. Eu acho que nesta primeira mensagem, a maioria de vocês estão a compreender o que acontece, ou podem imaginar o contexto. Claro que uma forma muito direta seria preferível acrescentar uma saudação formal, um cumprimento formal, fazer um fecho protocolar também, dar contexto. Boa tarde, senhor Dr. Monteiro, sem anexo proposto, conforme combinado anteriormente. Os melhores cumprimentos, João Mendes. Que bom, os melhores cumprimentos podiam estar na linha de baixo. Tudo bem? Eu tenho tudo mais pequenino no meu ecrã. Não sei se vocês estão vendo linha por linha. Bom, mas seria que aqui tenham um exemplo de como podemos, numa simples mensagem, sairmos daquela informalidade e entrarmos num e-mail mais profissional, com maior contexto, com formas de abrir e despachar a mensagem mais propriamente nós sempre falamos que é o que os portugueses também esperam. Ok? A sugestão é que tentem construir aquela relação de confiança de uma forma gradual, numa forma onde os contactos escritos e orais sejam com muita formalidade, com muito respeito, e também de muita curiosidade na nossa parte, de perguntar, de estar aí a tentar fazer que esse relacionamento se construa, não é? Claro que precisamos que a outra parte também tenha vontade, claro que sim. Mas em relação a Lisboa ou fora de Lisboa, eu, na verdade, há 4 anos que estou fora, no interior do que é o distrito do Porto, e não percebo muito a diferença de tratamento ou de formas com o que é Lisboa. Claro que no centro de Lisboa e no centro do Porto estão concentradas a maioria das empresas, mas ao longo do país, os escritórios das empresas, mas ao longo do país está cheio de empresas a trabalhar e o mercado muito amplo e a verdade sempre que vocês se comuniquem numa forma formal e correta, sempre vai ser bem recebido. Essa é uma sugestão que digo. Então vamos para um breve exercício. Eu vou partilhar para cada sala uma breve mensagem para uma das salas. Vai ser esta mensagem com a ideia de que tentem criticar a mensagem e reformular. Ok, vamos passar sala por sala para que consigam fazê-lo. Quem quiser partilhar comigo assim ao vivo ou aqui no chat, como que podia reformular ou o que trocariam desta mensagem? O que é que mudariam? Mas gostava de, João, já que está aí, como que podia mudar um pouquinho esta mensagem? O que acha? Estava há pouco a dizer ao Carlos que eu sou muito informal nestas coisas. Acho que tem que se trabalhar com muita genuinidade. E eu quase que manteria, mas percebo que possa ser melhorado, colocando-a de forma um pouco mais formal, talvez
venho por este meio ao seu contacto para lhe anexar os documentos e falar na tal terceira pessoa que tinha falado há pouco. Se calhar era o que acrescentaria aqui no início da frase. Ok, obrigada, João. Bom, como eu disse antes, claro que há exceções e cá está o João a dizer eu sou um bocadito mais informal e tento estar mais próximo da pessoa, o ser mais genuíno. É verdade que isso é assim, não é? Existe como explicava-nos cá o senhor João. Obrigada, muito obrigada. Bom, a ideia destes exercícios, claro, há que tenham em conta isto. Quando o relacionamento já é mais próximo, claro que pode acontecer que muitas pessoas digam não me chamem de senhor, não me chame de senhor, não é necessário doutor. Isso, claro que podia acontecer já quando tenham uma confiança e um relacionamento já construído com a pessoa. E este último ponto, bom, agradeço os que estiveram, sei que com algumas salas não consegui partilhar, ou alguma caiu, agradeço-vos mesmo assim que estiveram ligados e chegaram até aqui. E o último ponto da minha intervenção hoje tem a ver com o que eu falava no começo de estarem abertos nisto de refletirmos como que é a comunicação intercultural quando duas culturas se juntam, ou mais de duas, as culturas que forem, é importante que tenham a atenção na metacomunicação. Isto de conversar explicitamente sobre as formas de trabalho, sobre como que vai ser a interação com a contraparte, evitar suposições, evitar em isto de nós pensarmos uma ideia e não partilhar para outra pessoa. A verdade é que a outra pessoa não nos conhece, nós não conhecemos a outra pessoa, sempre vão perguntar como que a vossa empresa trabalha este assunto? Como é que é a comunicação interna? É em português? Usam outra língua? Como que vocês partilham isto? Sempre é bom fazer as perguntas necessárias para evitar qualquer suposição. No ponto número 2, eu gostava de que saibam que às vezes a curiosidade faz com que consigamos sairmos do que é o julgamento. Isto tem a ver também com supor. Às vezes, por exemplo, eu sou em Argentina e eu cresci numa cidade. Essa cidade, numa família. Essa família tinha uma cultura. Essa cultura era a mesma dos vizinhos, talvez. Mas, quando eu depois saí para o mundo e fui adulto e comecei a ter tratamento com pessoas do Brasil, do Paraguai, da Argentina, da Espanha, de Portugal, sempre podíamos ter pontos em comum e pontos que não são tão fáceis de juntar. Então, sempre é importante compreender os processos internos da pessoa ou da cultura da empresa e tentar interpretá-los tentar interpretar como que a outra pessoa está a pensar. Isto de deixar de fazer os julgamentos e termos a curiosidade de perguntar, estar a ver, de perguntar o que eu saber, eu gostava de saber como que o senhor pensa isto, como que estão a tratar na sua empresa disto, porque na minha cultura trata-se desta forma. É igual na vossa cultura? Sempre melhor perguntar desde a curiosidade e o respeito e ouvir o que não é dito. Numa cultura de alto contexto, certas expressões podem indicar encerramento ou baixa prioridade. Então, neste caso, isto é um exemplo qualquer, mas é para que tenham a atenção em reconfirmar com respeito. Há várias semanas que não recebemos nenhuma resposta da vossa parte. Estão bem? Aconteceu alguma coisa? Há alguma dúvida? Estão com alguma coisa que nós podemos fazer por vós? Ok? Sempre com respeito e com curiosidade, tentar reconfirmar. E do outro lado, no momento, vão responder.
E o último ponto tem a ver com respeitar os prazos. A tomada de decisões pode ser lenta e hierárquica em alguns casos. Claro que há exceções como todo, mas às vezes pressionar para acelerar os prazos pode ser interpretado como falta de seriedade. Isto tem a ver com tudo o que fomos falando antes, acrescentamos isto também acrescento em apanhando o que vocês também partilharam, que tinha a ver com respeito, que tinha a ver com compromisso, com sermos consequentes e com estar abertos a perguntar e reperguntar antes do que supor que as coisas têm de ser como nós achamos que são e saber que cada mente e cada pessoa tem a sua própria cultura interna, depois a cultura da empresa onde trabalha, a cultura desse país, e quando se encontra com outra cultura de outro país, há muitas coisas que podem aí ser diferentes. Então tenham em conta estes 4 pontos para tentarem construir aos poucos este relacionamento de confiança. Então, para fechar, as formas são o fundo. A responsabilidade individual consiste em que vocês consigam identificar o ritmo, o estilo de interação do interlocutor e adequar essa comunicação para facilitar a construção de confiança. Porque as diferenças culturais sempre vão estar, não vão desaparecer. O importante é que consigam administrá-las, que consigam gerir aquelas diferenças. Ou pelo menos é o que do nosso lado gostávamos de que vocês fiquem hoje com isto. Na comunicação internacional, o sucesso não depende de quanto se fala, mas de quem gera melhor como é interpretado. Bom, então volto aqui para a mensagem. O que fazermos com o fuso horário? Eu, na verdade, a nossa empresa está na Argentina, nós temos os nossos funcionários também na Argentina, há alguns de nós, parte da equipe está cá em Portugal, então internamente vou responder por mim, por mim e por colegas sim, do meu redor. O que fazemos é que muitos comunicados sejam por e-mail, tentamos utilizar muito o que é o correio eletrónico e também temos em conta o horário da outra pessoa, deixamos programado para um horário que consiga vê-lo. Se a mensagem for via WhatsApp ou via Telegram ou Slack ou algum outro que vocês utilizarem, o que vocês podem fazer é escrever no seu fuso horário, e avisar para outra pessoa que responde quando seja seu horário de trabalho, simplesmente. E assim vão coordenando. Claro que há momentos do dia onde podem estar a trabalhar ao mesmo tempo e podem combinar uma videoconferência e tirar assim as dúvidas. Com a questão do fuso horário, é melhor o e-mail. Bom, o Carlos Maria também achava isso. Obrigada. De todas maneras, bueno, primero agradecer a Denise por esta clase increíble que nos diste, una introducción sobre los modos en Portugal y rescatar varias de las cuestiones que mencionaste, que no solo tienen que ver con hacer negocios con Portugal, sino esto de construir relaciones principalmente entre personas, ¿verdad? Personas en ambos países, personas con diferentes estructuras mentales, con diferentes estructuras y organizaciones. Y esto de estar atentos y de no dar nada por sentado también, y preguntar, ¿no es cierto? Que es tan importante. El hecho de preguntar y no presuponer es muy importante y me gustaría rescatarlo también. Bueno, Denise, también nos querías contar algo sobre un curso, ¿verdad? Un curso de portugués donde pueden ampliar los conocimientos. Eu não disse nada no começo da reunião, mas a maioria ficou até o final. Se houve alguma pessoa que fugiu antes, podíamos depois partilhar através
Sr. Florencio, que saibam que deste nosso lado, da nossa empresa, nosso departamento de formação em línguas, em Data Learning, tem um código de desconto, o código este, se acessarem ao nosso sítio web. Apesar que é para que tenham 15% de desconto nos que são os cursos autoguiados de português na variante de Portugal. Esses cursos são fortemente gramatical, têm todo o material audiovisual e desde o nível inicial até o nível B2, isto é para todos, é aberto para todos. Claro que aqueles que forem sócios de Câmara Argentino-Portuguesa de Comércio tenham um desconto maior, um desconto que é um bocadito assim mais alto, então seria bom se pudessem completar o formulário assim de contacto do nosso website e nos respondemos com aquele desconto propriamente para o que são os sócios. É tudo por enquanto. Bien, muchas gracias a todos por participar. Desde nuestra parte, como Cámara Binacional, nosotros promovemos el vínculo principalmente empresarial y de negocios entre los dos países, conectamos empresas a nuestros socios, facilitamos relaciones en los dos países también, así que estamos a disposición también para lo que estimen pertinente consultar y promovemos estos espacios de conocimiento y de divulgación de la lengua portuguesa en la variante principalmente europea, el portugués hablado en Portugal. Así que esperamos verlos en nuestros próximos encuentros y estamos conectados. Muchas gracias. Obrigada.